Porque a morte de Cristo faz parte do desígnio de Deus. Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Nós estamos conhecendo um pouco mais, um pouco melhor, diríamos, a nossa fé, aprofundando-nos no compreendo do Catecismo da Igreja Católica, que tem como a pergunta 118 a seguinte questão: por que a morte de Cristo faz parte do desígnio de Deus? Veja que pergunta importante. Para muita gente é incompreensível essa pergunta. Por quê? Porque Cristo teve que morrer. Por que Cristo teve que morrer? E muitos acham um absurdo isto. Um Deus que quer a morte do seu Filho, exclama, no entanto, com o pecado da humanidade. Houve uma ruptura entre Deus e o homem. Este é o problema. Com o pecado da humanidade, houve uma ruptura entre Deus e o homem. A comunhão, o diálogo entre Deus e o homem deixou de existir. Veja que coisa importante, que coisa profunda, que rombo este pecado do orgulho fez a toda a humanidade. O diálogo entre Deus e o homem não existia mais. Deus continuou sendo Deus. E nós, seres humanos, estávamos condenados, estávamos perdidos. Por opção de nossos primeiros pais, depois ratificada por nossos pecados. Estávamos condenados a viver longe de Deus. Vejam, estávamos condenados a viver longe de Deus. A majestade de Deus com o pecado foi ofendida. E Deus envia-nos o seu Filho, seu único Filho, por amor, para nos resgatar, para assumir o nosso pecado, para se fazer pecado a verdade com a paixão e morte de Cristo. Jesus estava dizendo ao Pai: eu fiz este pecado, eu assumo como meu. Veja que a importância de Cristo, Filho de Deus, Deus mesmo. Só Deus mesmo poderia ter feito isto. É um mistério realmente. Ele é meu, não é mais de Pedro, da Maria, do Fernando. Fui eu quem fiz e eu aceito, Pai, pagar por ele. Jesus, Filho de Deus, tinha condições de prestar ao Pai uma reparação. E só Jesus poderia ter feito isto. Digna do Pai porque é Deus. É o ato do Filho de Deus aqui na terra que assumiu a nossa humanidade, que assumiu a humanidade, se encarnou, tornou-se carne, como um irmão meu, como uma irmã sua. E Jesus fez isto. Então, assim, a paixão de Cristo foi antecipada. A paixão de Cristo foi antecipada. Antigamente, pelo profeta Isaías, ele atinge realmente o seu objetivo, lá no Antigo Testamento. Foi antecipada, diríamos, atinge o seu alvo. Somos reconciliados com Deus, Deus aceita o sacrifício. A oferta do seu Filho lhe oferece por nós e derrama sobre nós a sua graça. O sangue de Cristo torna-se Redentor, Salvador, purifica-nos, transforma-nos, renova-nos. Nascemos novamente. É isto que acontece pelo batismo. Quando a redenção de Cristo atinge em cheio o mais profundo daquele que é batizado. A pessoa reconciliada com Deus passa novamente a viver na amizade de Deus, na filiação. Deus deixa de ser o Deus distante, passa a ser o Deus próximo, de um Deus próximo com seu Filho, Jesus Cristo.
Jesus Cristo, o Emmanuel, o Deus conosco. Entenda-se, pois, aquela exclamação de Santo Agostinho, que a Igreja recorda no chamado precônio pascal no Sábado Santo: feliz culpa, ou felix culpa, que nos mereceu tal Redentor. Acolher a redenção de Cristo, bendizer o Pai por nos ter enviado o seu Filho, bendizer o Filho por nos ter reconciliado com o Pai, e bendizer o Espírito Santo que nos realiza esta obra de santificação em nós. E para que então que você bendiga a Santíssima Trindade por sua bondade e bendiga a Santíssima Trindade por sua misericórdia. Façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade do vosso Diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.